Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Que noite gloriosa que o Senhor nos preparou. Podem se assentar. Essa noite é uma noite de reflexão, de troca. Hoje, de uma maneira muito específica, falar esse tema tão importante. E hoje você escolheu estar aqui para nutrir mais um pouquinho a sua família com palavra, com algumas instruções. A ideia não é levantar uma bandeira de uma família perfeita, não, que isso não existe, mas numa tentativa de uma disciplina, de uma correção, de uma mudança que está dentro do nosso campo de possibilidade. Quando o Valdenis, que é líder, ele com a esposa, eles fizeram um convite, primeiro encontro com a família, o resultado foi bem positivo, e aí ele compartilhou com os nossos pastores, para a gente tirar algumas quintas-feiras de alguns, enfim, em determinado período, a gente poder continuar tratando esse assunto, debruçarmos nesse tema tão importante. Eu fico muito feliz, porque agora as igrejas estão dando esse espaço, tanto para falar de uma maneira direcionada para a família, como falar de transtornos emocionais. E para isso, amada igreja, eu já te convido, antes da gente entrar no tema e nos tópicos de hoje, família, os desafios na construção, porque nós estamos no período de construção o tempo todo, vocês vão entender o que significa, mas pode passar esse slide e a gente vai ficar nesse. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, e versículo 23, hoje na plateia tem os meus pastores. Meu Deus! O vaso cheio de compromisso com a agenda. Hoje vai dar descanso para o pastor. Mas é uma honra, uma alegria poder cooperar em casa, juntamente com os meus pastores, e aumenta a responsabilidade, porque são os meus mentores, né? Estão sempre nos aconselhando, enfim, a responsabilidade aumenta. Eu estou muito feliz com a igreja. Hoje eu falei para o Luciano, hoje só vai os crentes fortes, que aqueles que são Nutella, não vai não. O Nutella que viu chuva, frio, falou, o quê? Eu vou colocar um pijama, vou colocar uma Netflix e ficar ali, mas glória a Deus pela sua vida, que escolheu estar aqui comendo desse banquete, através da palavra do Senhor. Amém. E aí, falei para o Luciano falou, viu, não tem Nutella não, os crentes aqui são fortes. Aleluia. Glória a Deus por isso. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz o seguinte: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E depois vou te convidar para ir lá para Efésios, capítulo 5, e versículo 15. Diz o seguinte: portanto, vede, prudentemente como andais, não como os nécios, mas como os sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. O 18, que a gente gosta demais. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aleluia. Amada igreja, como eu estava iniciando, compartilhando com vocês, esse tempo que a igreja cristã está nos oferecendo para cuidar da família de uma maneira muito mais objetiva, muito mais específica, culto para a família. Recentemente eu tive a oportunidade de estar indo numa presbiteriana renovada e estava compartilhando com o pastor no final que 10, 11 anos atrás, quando eu me formei e fui para a área acadêmica, ainda tinha uma resistência. Aliás, eu acho que um pouco mais, porque eu me lembro
E aí, pulando, dando um salto maior de tempo, eu que nasci num contexto assembleiano, sabe, as irmãs do coque, né, bem pentecostal, essa essência. Por isso que às vezes eu dou uns glória a Deus, aleluia, que essa essência ainda está aqui. Que a gente vai falar, inclusive, daquilo que a gente aprende da primeira infância e fica até a fase adulta, até a fase aí do envelhecimento, ok? Mas, enfim, eu me lembro que a minha avó falava que psicologia, filosofia era coisa do diabo. Quem já ouviu isso? Muitas pessoas já ouviram isso. E as pessoas falavam, não, e psicólogo é coisa para louco. Quem nunca disse isso, né? Meu psicólogo é Jesus, né? E realmente, o Senhor, Ele é psicólogo, Ele é tudo. Ele é psicólogo, Ele é médico dos médicos, Ele é rei dos reis, Ele é que cura, Ele é que ressuscita, Ele é tudo, amém? Mas graças a Deus o Senhor capacitou, nos agraciou, deixando profissionais para cuidar de algumas áreas que competem a nós. Chamarmos a responsabilidade para nós, e é isso que nós vamos falar nesta noite, porque nós, por um período, ficávamos só no âmbito espiritual. E o apóstolo Paulo, ele fala de um tripé, dizendo que seja conservado o espírito, a alma, que é a sede das emoções, a psique, e o corpo, que é o corpo, o soma, né? Essa casca, graças a Deus que isso vai ser transformado um dia, aleluia, na glória. Esses dias, Luciano, nós estávamos falando sobre peso, eu falei, Luciano, o médico pediu para eu perder 20 quilos. Aí eu olhei para o médico e falei, doutor, está amarrado isso, 20 quilos? Aí ele disse, tem que amarrar a tua boquinha. E eu voltei e falei, Deus, a minha esperança é que na glória eu não vou ter esses 20 quilos, aleluia. Enfim, esse corpo que veio do pó e vai voltar para o pó. Então o apóstolo Paulo fala de um equilíbrio, corpo, alma e espírito. Por muito tempo nós ficamos só no espírito, tudo espiritual, comportamento espiritual. Quantas vezes ouvia pessoas falando, eu estou com uma demanda, vou para o monte, oro, faço campanha, mas não tenho resposta. E quando parávamos para analisar, não era do espírito, mas da alma. E aí quando a pessoa se colocava na posição de tratamento, de uma autoanálise, o resultado era eficaz. Porque, igreja, nós precisamos ter a maturidade de entender que Deus, Ele faz aquilo que é impossível, mas dentro do campo da possibilidade cabe a mim e a você. Quantas vezes jogamos a responsabilidade somente para o âmbito espiritual, mas não parávamos para pensar na sede das emoções e nem falar da questão do corpo, que nós não vamos falar, tá bom? E do corpo, quando eu penso, não na estética, vem comigo, mas das doenças psicossomáticas, as doenças de somatização que têm crescido muito. O que é isso? Uma enfermidade da alma que reflete no corpo. Uma pessoa, ela está com uma gastrite nervosa, já fez todos os tratamentos, sente a dor, porque quem tem a somatização, essa enfermidade, ela sente a dor, ela passa pelo pronto-socorro, ela tem que tomar remédio, enfim, ela sente, não é nada de fantasia. Só que o fundo é emocional. Eu me lembro de uma mulher que foi... a família levou até a clínica e ela foi com muita resistência cristã, uma mulher com mais ou menos 72 anos, 75 anos, e ela chegou com um bico desse tamanho e disse, eu vim aqui porque minha família me trouxe, viu? Porque se dependesse de mim, eu não estaria aqui, não. E aí, enfim, ela foi até grossa, né? Disse, como o médico vem e me fala que o meu problema, já passei pela UTI, tomo 15 remédios, e o meu problema é emocional. Enfim, aí eu conduzi ela para a terapia, e aí foi difícil estabelecer vínculo com ela, mas o Senhor nos agraciou. E em determinado momento, ela começou a falar dos traumas que ela tinha tido na infância. Começou dizendo, eu fui abusada aos 5 anos. E aquela mulher, ela não falava desse assunto, aliás, ela nunca falou, se foi naquele momento. E o corpo dela estava tendo um inchaço fora do normal. Ela mal conseguia andar, era inchada, que a pele dela, meninos e meninas, vem comigo, vazava assim água, sabe? De tanta retenção de líquido. Igreja, quando aquela mulher começou a falar, todos os problemas dela, ó a somatização, o corpo inchado. Ela não conseguia andar, falta de ar, retenção de líquido. Quando ela soltou tudo, toda a história dela, desde o abuso até os sentimentos de culpa, ela começou a desinchar. Somatização. E eu me lembro que um dia a filha dela falou, o que você está fazendo com a minha mãe? Eu falei, eu não estou fazendo nada.
Só parei para escutar. A somatização. Mas hoje nós vamos falar mais da questão da alma, da sede das emoções, para corrigir alguns comportamentos e para melhorar o relacionamento lá em casa. Tá? Então, quando a gente fala de alma, também, além de falar de enfermidades emocionais, que hoje a igreja abre esse espaço também, não só para tratarmos família, mas para falarmos dos transtornos emocionais. E hoje nós vamos falar para pensarmos acerca dos nossos comportamentos. E aqui, igreja, eu fiz um modelo, um esqueleto muito básico. E olha, a ideia não é trazer nada que você fale assim, uau, Cris, eu não sabia disso. Não. O que eu vou tratar com vocês são vivências na clínica. Experiências. E para a pessoa chegar até a clínica com uma demanda, e às vezes já no estágio de depressão ou um transtorno de ansiedade, começa assim. Sabe aquela coisinha das raposinhas? A ausência do arroz e o feijão de todos os dias, porque às vezes nós vamos para uma palestra, ou enfim, para falarmos assunto específico, e gera aquela expectativa do, uau, quero uma informação de que aquela que eu não sei. Não, não. É justamente aquela que nós sabemos, nós não colocamos em prática. Ok? Então, hoje eu fiz um esqueleto do modelo da família atual. Hoje nós estamos com esse modelo, uma família versus tecnologia avançada. Os pais, às vezes, tirando o cabelo da cabeça porque não sabe como conduzir e dar disciplina para o menino que hoje sabe, um menininho de 3, 4 anos, sabe entrar nas redes sociais e transitar ali pelo celular e às vezes dar uma aula para o avô. Então, está sendo um desafio. Como colocar equilíbrio? Como monitorar? Como cuidar? E como inserir? Porque também a ideia não é nem levantar uma bandeira e fazer um povo, né, que não vai mexer com tecnologia. Não, não, mas nós vamos falar sobre isso, tá? Outra coisa que talvez hoje é o que eu quero tratar mais com vocês, essa dificuldade na comunicação. Nós vamos falar sobre os efeitos colaterais e o que tem causado o transtorno emocional com essa falta de comunicação em casa, por conta da tecnologia ou por conta do cansaço e de outras demandas que nós vamos falar. Também outra parte do esqueleto da família que nós estamos vivendo, educação terceirizada versus sentimento de culpa. Por conta da saída da mulher que tem que trabalhar para ajudar o marido, nós estamos tendo que terceirizar a educação dos filhos, ou os filhos ficam um período maior numa creche. Esses dias chegou uma mãe com esse sentimento de culpa, porque aí é muito predominante na família, esse sentimento, eu tenho que sair para trabalhar porque as coisas estão caras, só o meu esposo trabalhando eu não tenho como suprir as necessidades, mas aí tem esse sentimento de culpa que gera um comportamento que pode ser disfuncional, porque aí, para diminuir a minha culpa, a minha consciência, eu dou coisas. Aguenta aí que nós vamos falar, ok? E essa da educação terceirizada, esses dias uma mulher chegou falando, Cris, eu levo meu filho para a creche enrolado no cobertor. Ele está dormindo, porque 5 horas da manhã, e eu pego ele num outro lugar, que fica uma tia cuidando, ele também dormindo, enrolado no cobertor. Eu não vejo meu filho, eu não vejo. Por quê? Eu preciso trabalhar. Vamos falar sobre isso, como ter esse equilíbrio. Parece que o apóstolo Paulo, quando fala para nós nessa carta, ele dá uma informação, e eu quero trazer para a gente refletir nessa noite, de uma possibilidade de equilíbrio entre o corpo, a alma e o espírito, que é a visão tricotômica do homem, como o homem é dividido. Cris, é possível? Sim. É fácil? Não. Mas graças a Deus que nós temos o Espírito Santo que nos capacita nas causas mais difíceis que devemos e estamos enfrentando dia após dia. Ok? Vamos lá, outra coisa também, o esqueleto da família atual, o consumo versus valor em ter. Nós precisamos ter. Esses dias saiu uma pesquisa dizendo que um orador, alguém que foi dar uma palestra, se não tiver bem vestido, bem alinhado, com uma boa maquiagem, dependendo se for mulher, uma boa unha, uma unha bem feita, melhor dizendo, o público não dá atenção. Estou perdida essa noite. Por quê? Porque nós temos hoje o pensamento de ter, e estamos levando isso para a nossa casa, e o que nós estamos perdendo com isso? Que essência nós estamos perdendo, que hoje precisa ter um alerta para nós. A partir disso que é vendido o tempo todo para nós. Estamos insatisfeitos. Hoje mesmo, vindo para cá, o Luciano falou assim,
Amor, se você quisesse trocar o carro hoje, se você tivesse a possibilidade de trocar o carro hoje, você trocaria? Eu falei, sim, trocaria. Agora. Aí ele, mas isso não está funcionando? Eu falei, mas eu trocaria. Aí nós estávamos falando sobre essa insatisfação. E por que eu trocaria? Eu entraria numa conta de mais de 40 parcelas aí, de vezes, e dividia tranquilo. 40 meses pagar, 40 vezes, parcela de quanto? Porque a insatisfação, porque isso é vendido, inconscientemente nós estamos consumindo. Só que o apóstolo Paulo, em Efésios, dá uma informação maravilhosa para nós, que daqui a pouco nós vamos voltar lá naqueles versículos. Vamos lá, pais estressados, sobrecarregados, prejudica o diálogo. Não tem paciência de ficar com o filho, com a família. Não temos mais aquela comunhão em volta da mesa. Está se perdendo, porque é tudo muito rápido. Para quê? Esses dias, eu fui almoçar e eu saí com meu coração espedaçado. Eu acho que essa é a palavra para dividir esse sentimento que eu tive naquele momento. Entrou no restaurante uma família muito bonita. E quando eles pegaram o prato, se serviram, eu estava sentada na mesa na frente, estava sozinha, e a mãe começou a conversar com o marido, mas foi coisa de segundo. O marido pegou o celular, e os filhos, petitiquinhos, acho que uns 7, no máximo 8, o outro com 10 anos, e eles, pai, ô pai, e o pai aqui no celular. E a mulher tentando falar com esse homem também. Tentando, sabe, que eu via que ela estava na tentativa de falar, até que ela parou e os meninos ficaram, pai, e fazendo de tudo para chamar a atenção desse pai. Esse pai, ele não parou em nenhum... para dizer que não parou, para eu não pecar, em alguns momentos ele pegava o celular, meu celular não está aqui, ele pegava o celular e falava, voltava. E eu olhei para aquela cena e eu disse, ele não tem noção do que ele está perdendo. Não tem nada mais importante do que esse momento em volta da mesa com os filhos. Porque isso vai passar. E passa rápido. Muito rápido. Vocês são pais, eu e Luciano, nós não somos. Hoje o médico detectou uma coisinha que eu preciso tratar. Mas, até alguns anos atrás, os médicos falavam para mim e para o Luciano, vocês não têm problema, vocês estão dentro de uma janela que nós não sabemos explicar. Que não existe problema, mas vocês não engravidam, nós não sabemos. Aí um especialista falou, deve ser isso que está acontecendo com vocês, inclusive a obesidade. Ai, que palhaçada, né? Vem comigo. Nós ainda não temos... mas nós podemos já sentir e ver o que é precioso, esse momento. E as queixas que chegam na clínica. Que é o que eu vou dividir com vocês, ok? Então, os pais estressados demais, sobrecarregados, tem paciência com o chefe, tem paciência com o outro, mas dentro de casa, não. A ausência da maternidade, nós vamos falar sobre isso. Casais em conflitos, em separação, casais que são bonitos nas redes sociais, mas em casa não vivem como um casal. Isso afeta diretamente os filhos. Eu tive uma sequela por muito tempo, por conta da disfunção no relacionamento dos meus pais. Meu pai alcoólatra, chegava, brigava com a minha mãe sem paciência, sem sabedoria, gritava também. E aí eu desenvolvi um período de ansiedade, tive retrocedi num sentido de conhecimento, foco, atenção, concentração. Enfim, na escola, a minha aprendizado foi lá para baixo. Enfim, e outras sequelas, que aí eu tive que parar na fase adulta, entender o que estava acontecendo, mas por conta disso, os casais em conflitos e brigam, que isso pode acontecer. Inclusive, um sistema de alerta. A criança passa a ficar o tempo todo em alerta, com medo, um medo intenso. Nós vamos falar sobre isso. E o individualismo. Casais, família. Não é meu trabalho, não é o meu filho, não é o meu carro, é nosso carro, é a nossa casa, é a nossa família. Não é você, mulher, que não sabe educar os nossos filhos. Somos nós que estamos com dificuldade para educar os nossos filhos. Nós não temos o individualismo, o mundo tem. Eu ganho mais, eu que mando. E o nosso modelo é diferente, como o apóstolo Paulo, ele vai falar aos Efésios. Eu gosto, inclusive, igreja, deixa eu ler com vocês o capítulo. Deixa eu ver. Olha, o capítulo 4, 17.
Esse capítulo eu gosto muito de trabalhar com os casais. Amo. A gente extrai lições preciosas. Vem comigo. Olha o que o apóstolo Paulo escreve, Efésios 4:17. E digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros, gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecido no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles e pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometeram toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo ou com Cristo. Sabe o que o apóstolo Paulo fala? E para ganharmos tempo nós não vamos ler, porque esse não é o foco deste capítulo. Ele está falando, escuta, tem uma diferença de costume entre os gentios e entre aqueles que conheceram a Jesus Cristo. E nós estamos aqui porque nós tivemos um encontro com Jesus. E o encontro com Jesus alterou a nossa maneira de ser. O que alguns falam de maldição hereditária, a psicologia fala de repetição de padrão. Mas a partir do momento que nós tivemos um encontro com o Senhor, tudo aquilo que era disfuncional, tóxico, desconstrutivo dos nossos pais, parou em nós. Sabe o que é isso? Mudança de comportamento. Aquilo que os meus pais eles fizeram, que foi ruim, eu não vou repetir. Não vou. Por quê? Porque agora eu sou uma nova criatura. A minha mãe e o meu pai, ou quem cuidou de mim, era nervoso, estressado, sei lá, né, dentro da sua realidade. Mas eu, não. Eu não vou gritar como minha mãe gritava. Eu não vou xingar como meu pai xingava. Porque o meu pai e a mãe, eles não tiveram o que nós estamos sendo agora. Nessa geração, como eu disse, o investimento para falar de família, para refletir de família, para falar da alma, da sede das emoções, para falar de comportamento como nós estamos tendo nesta geração, os nossos pais não tiveram. Isso é privilégio que nós estamos tendo. Deixa eu contar algo para vocês rapidinho. Abrir um entre parênteses. Quando eu fui para a área da psicologia, dentro de uma resistência. Por que eu falo resistência? Porque na época eu estava, tinha acabado de sair da Jocum e fui para o Ministério Giovanici. E o Ministério Giovanici, não sei se vocês conhecem, é um grupo eles evangelizam através da arte, de teatro, enfim. E aí quando eu fui para o Giovanici, fiquei um tempo, meu sonho qual era? Mochila nas costas e ser missionária. Esse era o meu sonho. Ir para os 4 cantos da terra. E eu vivi nesse contexto. Quando depois eu tive encontro com o Senhor, viu? Porque, vem comigo, igreja. Esses dias me perguntaram, pastor, você sempre foi crente? Não. Ixi. Eu nasci num contexto cristão, mas fiquei só pela graça e misericórdia até os 18 anos. Misericórdia. Aí depois eu tive um encontro com o Senhor. Porque filhos de crente não é crente. Eu fazia parte daquele mover, assistia tudo, ia para a escola dominical, mas era uma tribulação dentro de mim. Depois que houve a conversão, ok? E isso, muita resposta de oração e correção e tudo mais, que é o que vocês fazem com os vossos filhos que ainda não se converteram, ok? Aí, aos 18 anos, fui para o campo missionário. E dentro do campo missionário, meu sonho era o quê? Mochila nas costas e missão. Era este meu sonho, até encontrar o Luciano. E o Luciano, ele falou essa coisa de missionário, vamos orar mais um pouquinho, enfim. Aí, entendendo a direção de Deus, hoje eu brinco com ele no encontro de casais. Que eu e o Luciano, nós somos igreja totalmente... Vocês eram para perceber, eu estou em casa. Mas somos totalmente diferentes em tudo. Em tudo. Eu nasci nesse contexto que eu acabei de narrar para vocês. O Luciano nasceu num contexto católico romano, praticante. A mãe dele sonhava que o Luciano fosse padre. E minha avó falava, essa menina vai ser missionária. E missionária do fogo. Essa menina vai ser missionária do fogo. E pensa comigo, e o Luciano aqui vai ser padre. Aleluia. Né? E o Luciano, padre. 2 pessoas. Todo mundo falava que nós não duraríamos 3 meses. 3 meses. Eu lembro do meu líder sentando e falando assim, Cristiane... Enfim, mas vem comigo, olha os desafios, né? E através do Espírito Santo, e quando tudo começa a transformar, enfim, é possível. O Luciano, mas rapidamente, isso a gente fala em casais, mas eu pensei agora para dividir e falar com vocês sobre esses desafios e como é possível essa mudança de comportamento e nutrir algo saudável para dentro dos nossos lares. O Luciano, ele veio de um contexto patriarcal. É o pai que mandava. E eu vim num contexto matriarcal. Na minha casa era eu, minha mãe, minha tia-avó, minha avó, minha tia solteira. E eu era caçula. De 6 mulheres. Era a casa das 6 mulheres. Então, a mulher trocava
tudo. Era chuveiro, ia pro agiota, arregaçava as mangas. Vem comigo. Tô brincando, não era assim não. Mas vem comigo. E o Luciano, patriarcal. O pai, provedor, e a mãe em casa, costurando com um monte de filho, enfim. E aí entra essa... Olha o choque. Total. O Luciano, ele é racional. Eu sou das viagens, eu sou dos sonhos. O Luciano consegue ficar com 20 conto no bolso durante uma semana. Isso é só o Espírito Santo. Eu ainda não tive isso. Meninos, com 20 conto no bolso, fica coçando. Parece que o dinheiro fica assim, me passa logo. Aí eu vou em todos os xing-lings, assim, querendo essas biju e tal. Não fica. O Luciano, ele gosta de documentário, o Egito Antigo, dos animais, tá, né? E eu gosto, não vamos escandalizar, de filme de ação, policial. Eu gosto dos Vingadores. Isso não está gravando não, né? Pastor, depois o Senhor me exorta. Adoro e vejo. E dou uns glória a Deus no filme dos Vingadores, viu? Vejo Deus, vejo o diabo, vejo esses dias, enfim, ok? Então, pronto, vou parar por aqui. Deixa para o encontro de casais, para eu falar das diferenças que somos. E por muito tempo foi uma guerra, um conflito, porque eu que mando. Luciano, aqui em casa ninguém vai mandar. Aí eu colocava a Cassiane no último volume, com muito louvor. E o Luciano, ele gosta de Beethoven. Como alguém que gosta de Cassiane vai escutar Beethoven? O Luciano escuta Russell Shedd, com todo respeito, e gosto demais. Mas, além de escutar meu pastor... vamos ficar por aqui. Eu gosto de pregação, mas pentecostal, o Luciano não tem muita paciência, não. Vem comigo. E por muito tempo isso era guerra. Guerra. Por quê? Não tinha tido um novo nascimento. Eu só estava no contexto religioso. Ia para o monte, e profecia, e pai, enfim. E não estou falando isso, pelo amor de Deus, com muito temor e tremor, ok? Gosto de toda a manifestação. Gosto, ok? Eu estou falando isso porque eu fiquei por um período só nisso. Espírito, power, tal. E o novo nascimento. Aí chegava em casa, tinha DR. Mas a DR não era saudável. Como nós vamos aprender aqui. Porque DR de crente não é igual do mundo. Do mundo tem palavrão. Do mundo tem xingamento. Do mundo tem falta de respeito. Do mundo briga com as crianças dentro do carro. Como já se viu crente entrar dentro do carro depois de um culto e ir brigando. Porque você viu. E às vezes falando do culto. Falando da palavra. Porque foi uma pastora que pregou, gritou o tempo todo. Aqui não tem, amém? Mas tem alguns lugares que pessoas saem do culto e entram no carro com os filhos atrás, falando mal da liturgia, mal do que não gostou. Você acha que vai encantar o teu filho na fase adulta, depois ele ter essa informação? Vai ter uma dificuldade, porque você internaliza uma falsa verdade dentro dele. Que pastor é corrupto, que pastor é ladrão, que culto não tem, que não confia mais, que não vai fazer ministério, que não vai participar do ministério. Ou brigas. Não, nós somos novas criaturas e aprendemos em Cristo. Vivermos diferente. Matar o nosso eu. Viver em obediência à palavra. Olha que coisa mais linda. 22, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Olha a receita que o apóstolo Paulo divide conosco. Aliás, dividiu com a igreja em Éfeso e hoje pelo Espírito Santo está dividindo comigo e com você. Versículo 25. Olha, isso é comportamental, igreja. Vem comigo. Pelo que deixai a mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Irai-vos, olha a informação. Existe oscilação de sentimento, mas ele diz, e não pequeis, que não se põe o sol sobre a vossa ira, e não deis lugar para o diabo. Tem crente com medo do diabo, mas é condicional. Ele só vai entrar, meu irmão e minha irmã, se você der espaço. E a pergunta é, o que nós estamos fazendo com o modelo da família do século 21? Isso aqui é o básico. Porque hoje, assistindo uma palestra, enfim, acompanhando um debate, no começo
tá gravando, né? Então, cuidado para não falar. Ó, a pessoa diz, boa noite a todos, boa tarde, né? A todos, a todas e a todes. De onde vem esse todes? Isso que eu estou falando é o básico do arroz e feijão. Mas, gente, nós estamos em guerra. Tem coisas atuais e novas acontecendo. Mas a nossa família, em nome de Jesus, será blindada. Através da palavra do Senhor, através da direção do Espírito Santo. E não nas nossas forças. O mundo vai na força. É por isso que eu tenho declínio. Vai na força. Eu fico até onde der. Se não der, eu separo, deixo, conheço outra. Eu vou procurar felicidade. Enfim, eu não estou falando de pessoas que passam por um tipo de abuso, ok? Relacionamento tóxico, abusivo. Estou falando daquela pessoa que entra numa crise existencial e pensa em quero largar tudo. Isso é um mundo que está tudo passageiro. Esse relacionamento líquido. Vem comigo. Ó. Mas nós não. Nós temos um modelo diferente. Pode passar. Os pais, eles estão desorientados quanto à educação dos filhos. Parece que os pais estão tentando pegar os filhos numa onda. Essa é a impressão quando eu recebo os adolescentes. E dentro da clínica, 90% do meu público é cristão. Outra informação, que eu acho que eu comecei a falar e não fechei a linha de raciocínio. Vem comigo. Quando eu fui para a clínica, logo depois que saí do Ministério Giovanni Si, que era isso que eu queria dividir com vocês, igreja. E eu fui casar, enfim, Deus deu uma outra direção. Em alguns momentos na clínica orando, antes de atender paciente, oh Deus, por que eu estou aqui? Vem comigo, isso é importante, eu estava deixando passar, me perdoem, vem comigo. Deus, qual é o propósito do Senhor? Porque eu queria o campo missionário, eu queria pregar. A promessa do Senhor era fora. Vem comigo, eu estou abrindo o coração porque eu estou em casa. E um dia, eu creio na comunicação de Deus. Eu senti Deus me falando. Chegou o tempo de cuidar da alma da minha noiva. Sabe o que é isso? A alma. O Espírito está ok, está fluindo. Vocês estão cheios do Espírito Santo. Tem dons que veio de Deus, está tudo funcionando. Só que às vezes o Espírito não flui na nossa casa, em nós, como deveria fluir. E vem comigo para não gerar heresia e depois o pastor não me colocar de banco. Por conta de uma enfermidade de alma. Porque vai falar com uma pessoa que foi rejeitada na infância. Ela tem um problema de rejeição na fase adulta. Ai, se você não curtiu uma foto dela nas redes sociais. Ai, se não der uma paz do Senhor abraçando, beijando, cheirando. A pessoa, ela fica emburrada. Quero sair dessa igreja, vem comigo, isso é um exemplo. Ela teve uma rejeição lá na infância, essa rejeição não foi tratada, aí ela cresceu uma pessoa buscando o amor do pai e o amor da mãe nas pessoas. E esse amor ela não vai conseguir encontrar, e quando ela não consegue encontrar, ela se frustra e entra num ciclo de uma autossabotagem. O que é autossabotagem? Eu começo a me boicotar das funções ou das atividades que o Senhor tem me vocacionado. Vem comigo se você não está entendendo. Uma pessoa que tem esse problema, a gente fala assim, vem para cantar, vem para o ministério de louvor. Eu não sei. Eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei orar, eu não sei. Aí às vezes ela decide, ela vem. Só que se não responder às expectativas dela com um abraço, porque chamou nas redes sociais, porque mandou um WhatsApp, ela sai. E vem comigo, quando eu falo do fluir do Espírito, é porque uma pessoa com uma alma doente, ela acaba sendo uma isca fácil para as mentiras do inimigo, dizendo, viu, ninguém te ama, viu, ninguém te chamou, viu, ninguém te convidou, viu como que você é rejeitada? É por conta do quê? De um traço, de uma enfermidade da alma. Aí pessoas assim não param a igreja, não tem resiliência, não tem resistência para enfrentar os obstáculos, não consegue lidar com as adversidades e não vive tudo aquilo que Deus tem. Vocês estão comigo? Amém? Vamos lá. Então os pais, voltando aqui, estão desorientados. Porque parece que estão tendo que buscar os filhos assim, pelo cabelo. Por conta de tudo isso que nós estamos vivendo. Bandeiras, filosofias, ideologias. Meninos apontando o dedo na cara da mãe, dizendo, eu não vou mais seguir esse Deus que você serve.
Porque agora eu estou levantando uma outra bandeira. Eu estou saindo de casa. Estão desorientados e angustiados. E chegam na clínica falando, Cris, eu não sei o que eu faço. Eu já orei, eu já jejuei, eu não sei o que eu faço. Vem comigo. E nós temos um manual que é a Sagradas Escrituras. Pode passar. Vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho dos deveres dos pais. E claro, Efésios 6. E vós pais, não provoqueis os vossos filhos com a ira. Gente, deixa eu falar algo para vocês. A minha avó era uma mulher que ganhou muitas almas. Muitas. Esses dias fizeram uma homenagem, enfim, falaram o nome da avó porque ela é muito ativa no ministério. Foi. Só que dentro de casa não tinha sabedoria nenhuma. Xingava. E nomes que de falar, meu Deus. Por muitas vezes eu olhava assim, mas onde estava no mistério à noite, rodopiando, entregando profecia. Mas e hoje de manhã? Como pode sair da mesma fonte bênção e maldição? E às vezes os nossos comportamentos prejudicam os nossos filhos. Por que tão bênção na igreja? E não é bênção lá em casa? Por que eu sento e falo com a Alessandra e tenho paciência para escutar ela e aconselhar, mas quando é para dentro de casa, isso é frescura. Por que da minha irmã não é frescura? Não. Os pais, hoje a gente vai falar da responsabilidade com os pais. As crianças precisam ter segurança, limites, amor, encorajamento. Os filhos precisam não apenas de roupa, remédio, teto, educação, mas de afeto, amor, encorajamento. Próxima. Eu quero falar de disciplina com vocês. Esses dias recebendo um rapazinho, um menininho, aliás. A mãe chegou com uma carta da escola dizendo, precisa levar esse menino para o psicólogo para ontem. Esse menino, ele bateu na professora, ele quebrou carteira e ele é terrível. E em casa, ele estava terrível e ele tentou colocar fogo na casa. Ele pegou um fósforo e, enfim, e tentou colocar fogo no sofá. Enfim, está terrível, aí a mãe chegou desesperada. E quando esse menino chegou até mim, obrigada, benção, eu tinha esquecido, obrigada. Quando esse menino chegou até mim, aí a mãe narrou, porque a primeira consulta é com os pais, narrou a situação, eu falei, duas coisas. Ou esse menino tem um problema psiquiátrico gravíssimo, ou esse menino, ele às vezes fica possesso de demônios. E quando ele chegou à igreja, quando ele chegou na recepção, fui lá buscar, desse tamanhozinho, mirradinho. Eu quase me benzi, o sangue de Jesus tem poder, porque se o menino faz tudo com esse menino faz tudo isso mesmo, mãe. Faz, e você não tem noção, faz isso e faz muito pior. Eu falei, não, então deve ser demônio, Senhor. Aí eu já vim na frente, vai me cobrindo com teu sangue, aleluia, né? E o menino entrou. Já fui preparada, revestida para só o sangue de Jesus, né? Enfim, aí o menino sentou, e eu com medo, né? Esses pensamentos, depois de vir o relatório, né? Enfim, tirei o sapato, coloquei a caixa lúdica, sentei com esse menino. Resumindo a ópera, 4 encontros, os pais chegaram e falaram assim, o meu menino é outro. O que você deu para esse menino tomar? Eu falei, o que eu dei foi atenção e nós trabalhamos disciplina. Sabe o que aquele menino estava gritando para os pais? Me dê disciplina. Disciplina é sinônimo de amor. Aí por conta do sentimento de culpa, porque trabalho, eu não quero disciplinar, colocar limites, regras. Lá em casa tem que ter regra sim. Não é menino ficar no videogame a madrugada inteira não. Não é menino ficar com o celular à noite não. Não é menino deixando de dormir, trocando a noite pelo dia não. Não é menino gritando e falando mais alto que o pai e que a mãe não. Precisa ter um limite, dizer parou, é até aqui. Vocês estão entendendo? E essa criança, ele estava gritando, alguém, por favor, me coloca a disciplina, porque eu preciso sentir que eu sou amado, eu sou visto. Quem não tem disciplina tem a sensação de que é abandonado. Precisa colocar disciplina. E não é dentro dessa disciplina, deixa eu abrir um outro entre parênteses, não é você também, mamãe e papai, falando mal do seu cônjuge para o teu filho, pelo amor de Deus. Seu pai é pão duro. Seu pai é terrível. Aí, do pai. Aí vai para a menina. Porque sua mãe é uma louca. Sua mãe anda gritando. Não, o sentimento que os filhos têm é de pai, de mãe, e não de marido e mulher. Você não pode jamais, em momento nenhum, dividir o teu sentimento de mulher ou de homem com o filho que tem sentimento de pai. Ele tem uma outra visão da figura daquele que está te causando algum tipo de
sofrimento. Então, dentro disso, disciplina, regras, limites, é extremamente, se sentem amados, amparados. É claro, meu irmão e minha irmã, vem comigo. A disciplina não é com o pé no peito não, ok? É porque a pastora falou que tem que ter disciplina, agora é pá na cara. Não, pelo amor de Deus. Vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Os pais são também responsáveis pela educação cristã dos filhos. Não é escola dominical. Não são os professores aqui, eles fazem a manutenção dos nossos filhos. É lá em casa a responsabilidade. Dá trabalho? Muito. Muito. Porque nós não queremos tirar uma vez na semana para orar com a nossa família. Não. Sentar em volta da mesa, sem ver o celular, desligar a televisão. Ensinar os caminhos esses dias, não sei em que lugar eu estava falando, quantas vezes essa semana você pegou o teu filho, foi para casais, quantas vezes essa semana você orou pela tua esposa, lá no teu quarto, Senhor, guarda a mente da minha esposa, Senhor, dê saúde, ou quantas vezes você, mulher, orou pelo teu marido, Senhor, abençoe enquanto está passando lá a camisa do varão, eu não sei quem que inventou camisa, misericórdia, está passando a camisa, já é uma tribulação, marido. Você não tem noção o que é isso. O que é passar a camisa. Então você passa a camisa de um lado, aí vai desamassando do outro. E aí vem a manifestação da ira. Aí você tem que lembrar que você é nova criatura. Que a velha mulher já morreu. E aí o que é, Senhor? Enquanto eu estou passando aqui, vai visitando o meu marido. Vai visitando, vai blindando os olhos do meu marido. Oração, intercessória. E agora para os filhos. Quantas vezes esse filho viu você de joelho dobrado lá em casa, orando, enfim. Educação cristã, isso daí vocês já sabem e pode passar. Ok, responsabilidade nossa. Vamos lá, quero trabalhar isso com vocês e a gente já encerra. Infelizmente os outros tópicos não vai dar para trabalhar, ok? Mas, enfim, isso aqui é importante. O inimigo da comunicação familiar. Esse é o pilar principal das demandas que eu tenho. A falta de comunicação. Como assim, Cris? Falta de comunicação. Vem comigo. Por conta das redes sociais, por conta da falta de tempo, chega noite, tarde, tudo aquela correria que nós sabemos, isso já está entrando em declínio. Aí fica em casa, um no quarto, outro na sala, outro no escritório, e ninguém se comunica, ninguém conversa, e ninguém acaba se conhecendo. E aí, o que pode prejudicar uma comunicação? Cris, lá em casa a comunicação está difícil, está ruim, e hoje nós vamos falar desses inimigos. Vamos pensar, quem sabe nós estamos precisando aprender um desses itens. O que atrapalha essa comunicação? Palavras destrutivas. Lembra que eu falei agora da minha vovó? Ela tinha muito disso. Ok? Palavras destrutivas. Você não vai dar em nada. Você não presta. Você é um vagabundo. Você é pior do que seu tio. Gente, vem comigo. Vocês não têm noção do poder da palavra de um pai ou de uma mãe. Definir essa pessoa para o resto da vida. Eu me lembro de um paciente com potencial incrível. Vem comigo e redobra a atenção. Incrível. Talento incrível. Facilidade para aprender outro idioma incrível. Só que ele ouviu durante anos os pais falando: se contenta com o que você tem. Porque negro nessa vida, preto nessa vida, não dá em nada. Então se contenta com o que você tem. Você acha que você vai dar alguma coisa? Não vai dar em nada. Você é preto. Preto não tem. Ele ouviu várias vezes. O que ele internalizou? Que nós chamamos isso na terapia cognitiva comportamental de falsas crenças. A crença central. O que é? Uma falsa verdade dentro da sua identidade. Ele dizia o seguinte: eu preciso me contentar com o que eu tenho. É ficar no supermercado, e nada contra o supermercado, trabalhando ali no caixa, porque eu não vou conseguir ir para outros lugares. Só que o menino com potencial para voar. Quem quer ficar lá no caixa? Tudo bem, não tem problema. Vai lá, é um trabalho digno. Mas estou falando que ele se sentia infeliz naquela função. Só que por conta das palavras destrutivas, porque sempre quando ia conversar com o pai, ou falar de sonhos com o pai, era: menino, para de sonhar, você acha que você vai dar alguma coisa? Não, nesse mundo não dá nada, se contenta com o que você tem. Ele então teve que trabalhar isso na terapia, até que graças a Deus nós ressignificamos, e hoje ele está uma benção, voando, trabalhando aí, enfim, abriu a empresa dele, está voando. Mas durante muitos anos, você não vai dar em nada. Deixa eu falar algo para vocês. Muda. Vem comigo.
Um menino dentro de um lar com muito estresse pode ter um encurtamento de até 20% no cérebro dele. Ou seja, uma mudança cerebral. Eu não estou falando só do campo das emoções, porque você pode falar assim, Cris, aí tá virando só emoção. Não, vem comigo. É comprovado. Vem comigo. A mesma mudança no cérebro de uma menina que foi abusada sexualmente, essa mesma mudança acontece com o menino quando ele é vítima de um abuso verbal. Sabe por quê? Porque produz muito cortisol. E o cortisol em excesso no organismo, ele causa queima neural. A queima neural pode prejudicar o quê? Falta de atenção, falta de concentração. E também está relacionado à identidade. É por isso que tem muitos barbados hoje, adultos, que ficam assim, não sei o que eu vou fazer, estou perdido da vida. E a mulher precisa, marido. O problema, quando às vezes fala assim, meu bem, busca a massa de tomate e o macarrão. Aí ele vem com coisa que não tem nada a ver do mercado. Aí você fica brava. Calma, talvez ele tenha tido uma queima neural. Aí você, da próxima vez, você escreve no bilhetinho, tá? Porque ele foi exposto a muita adrenalina, muito cortisol, hormônios do estresse. Isso prejudica demais. Palavras destrutivas pode sabotar, paralisar esse menino, ok? Ou essa menina, ou essa esposa. Ei, marido, elogie essa esposa. Ou mulher, homem gosta de elogios. Sabe que eles também têm essa baixa autoestima? E homens gostam de ser elogiados em público, viu? Mas a gente também deixa para os casais isso. Eles se sentem o Thor. Eu sou o cara. Quando a mulher fala, meu marido, eita, aí eles se sentem, eles gostam, então elogia também. Às vezes nós ficamos potencializando só as coisas ruins. Hoje tem coisa boa. Precisamos sinalizar as coisas que dentro lá do relacionamento, da estrutura familiar, para desenvolver, sim. Mas o tempo todo, porque você não sabe fazer nada, porque você é burra, porque você é burro, porque você está assim. Não, isso causa, vem comigo família. Quando um casal chega até mim, que perdeu o encanto e não tem retorno positivo, esse casamento tá em declínio, ok? Está precisando urgentemente de um tratamento. Por quê? Palavras destrutivas causam o quê? Você vai perdendo o interesse, você vai vendo ressaltando só as coisas ruins. E os filhos sentem isso, viu? Vamos lá, julgamento e dúvida. Onde você está? Com quem que você estava? Duvidando. Isso implica na comunicação. O tempo todo perguntando, onde você está? Não tem prazer em conversar porque falta confiança. E como conversar e manter um diálogo? Isso para os filhos. Que você demonstra que não confia o tempo todo. Eu não estou falando quando sai fora da curva, ok? Não, esse questionamento precisa ter. Opa, parou. Comportamento está diferente, precisa ter essa pergunta, ok? Mas eu estou falando o tempo todo, isso também é um inimigo da comunicação. Tem mulheres neuróticas que pegam o celular do marido e fica vendo lá, fica vendo. Tem uma que pegou esses dias e falou assim, eu pego o dedo do meu marido quando dorme, porque dele tem senha, né? E é digital. Crente, vem comigo. Deixa eu abrir outro entre parênteses. Nós não temos senhas em celulares, ok? O que o meu marido vê, eu vejo, não existe isso para nós. Novas criaturas, aleluia. E eu dizia para ela, parou. Mulher, você se submete a essa humilhação. E esperar ele dormir para poder colocar o dedo dele lá, polegar, para abrir e ver as mensagens. Você não sabe o poder da oração. Ao invés de você submeter, só bota o teu joelho no chão, porque tem alguém que revela tudo. Fica vendo, neurótico, onde estava? O que foi? O que comeu? Com quem? Meu Deus do céu. Parou. Aquilo que ele está fazendo, ou ela está fazendo, pode ter certeza, crente. É o Espírito Santo, ele fala. Esses dias chegou uma menina falando assim, pastor, eu acho que tem uma fofoqueira aqui dentro da igreja. Aí eu disse, é uma fofoqueira, porque tudo que eu faço na escola, quando eu chego, minha mãe já sabe, pastora. Eu falei, eu conheço esse fofoqueiro santo, aleluia, com muito respeito e muito temor. Eu falei, que eu conheço a mãe? Eu falei, eu sei, há poder na oração de uma mãe. Aí a mãe disse, eu dobro o joelho e Deus fala. Aí quando chega, corrige a criança, ok? Aí a menina falou, mas eu não consigo fazer nada no escondido. Eu falei, não consegue. Deus tudo vê, e onde você vai, Deus é. Eu botei medo nela. Agora, graças a Deus, tá bem, aleluia. E não saber escutar. Outro inimigo da comunicação.
Eu vou ter prazer em conversar com alguém que não consegue escutar? Que já quer falar o que eu quero falar, e eu nem quero falar o que eu quero falar? Vocês entenderam? Porque tem gente que não tem paciência de escutar. Já fala a tua fala e você nem... Não, isso tira o prazer. Aí você não quer nem falar mais. Brigas o tempo todo, só sabe brigar, não tem um diálogo saudável, tudo vira motivo de briga, comparação, e isso é importante. Ei, dentro de uma comunicação fica comparando. Porque você fez isso, mas a tua prima sabe fazer bem melhor. Porque a vizinha, sabe, porque lá na igreja tem uma filha de uma irmã de ciclano de tal, a comparação ela é injusta. Porque você aprecia a habilidade que a outra tem e esquece de apreciar a habilidade que o seu filho ou sua filha tem. Não vivam nesse ciclo de comparação. Isso é tóxico, porque a tua filha ou teu filho pode entrar, ou o teu cônjuge pode entrar em um ciclo de um excesso, de uma autocobrança, que ela nunca, ou ele nunca vai atingir um estágio de, eu consegui. Porque por mais que ela tire o coração do peito, vai ser insuficiente. Por quê? Porque tem um outro que faz melhor. Porque eu não abri o coração direito, porque vai estar numa... E isso daqui é extremamente tóxico, extremamente, porque aí entra a baixa autoestima. Sempre o outro é melhor. Outra coisa também, que é importante para a família, dividir com vocês. Cuidado, mamãe e papai, dentro dessa correria do dia a dia, não deixar o teu filho mais velho na responsabilidade de pai e mãe dos filhos mais novos. Eu espero que aqui não tenha, mas também é um outro requisito muito tóxico para a sede das emoções. Você deixar o teu mais velho e falar, cuida do mais novo. Porque sem cuidar do mais novo. E aí apanha, porque não cuidou do mais novo. Ei, o filho é seu. Aleluia. E não teu filho, ele é irmão. Ele é irmã. Jogando responsabilidade. Ele não está preparado para isso. Aí, não, porque você é mais velho, vai ter que cuidar do mais velho. E joga responsabilidade. Eu não estou falando em auxiliar. Eu estou falando em dar responsabilidade. Vocês não têm noção o dano que causa na vida adulta. O rótulos também é terrível. Quem quer conversar com alguém que o tempo todo está dando rótulos? Nossa, mas você não sabe falar. Nossa, mas você fala com a boca assim. Nossa, mas esse tique. Outro, abusos verbais, que eu acabei de falar. Xingamento e cobrança sem aprovação. Seus filhos precisam trabalhar, tua esposa precisa trabalhar, você precisa cobrar? Sim, mas a cobrança tem que vir com aprovação. Vem comigo. A aprovação é, filho, parabéns. Você conseguiu. Esses dias chegou uma menina, uma jovenzinha, já com uma ideação suicida. Os pais de uma grande igreja aqui de Campinas, que quando chegou até mim, eu falei, uau, o que eu vou ter para dar para essa menina? Eles poderiam pagar uma psicóloga XPTO, enfim, chegou até mim. E a menina numa boa escola, condição top. A menina já tinha tentado 3 vezes o suicídio. O pensamento dela, eu estava muito preocupada, tive que ter uma intervenção com os pais. Só que quando eu recebi aquela família, os pais não faziam ideia de como estava a alma daquela menina. Não tinha ideia, noção. Aí eu perguntei em determinado momento, por que você não contou isso para os seus pais? A ideação suicida disse nas madrugadas. Eu já não durmo. Eu só fico querendo morrer. Cris, eu só não tive coragem de efetivar. Os homens são mais fáceis para efetivar o suicídio. As mulheres têm muito mais, o número de tentativa. Mas vem comigo, tem crescido demais. Pais, nós estamos em guerra. E vem comigo. E aí, ela dizia, eles não têm noção o que passa dentro de mim. E eu fui tentar investigar o que estava acontecendo. Falta de comunicação, de diálogo. Os pais não conheciam aquela filha. Ideação suicida predominante. Tive que chamar para os pais, porque se acontece, aí eu sou processada. Chamei os pais, contei mais ou menos o que estava se passando. Os pais ficaram apavorados. Só que depois eu fui ver que tinha o quê? O excesso de cobrança, sem aprovação. Xingamentos, rótulos. Ah, porque você é isso, porque você é aquilo, porque eu sou orelha, porque ninguém é igual a você, porque fulano é melhor. Nanana, desconstruindo toda a identidade daquela menina, todo o sentimento de proteção, de vínculo, enfim, e outras coisas também, ok? Mas por que os pais não sabiam da ideação suicida? Falta de diálogo. Pode passar.
prejuízo, e a gente para aqui. Prejuízo na falta de comunicação. Quais são os prejuízos com tudo isso que eu falei? E talvez coisas que vocês... Agora, talvez o Espírito Santo traga a memória de vocês. Puxa, Cris, é verdade, está faltando isso. Prejuízo na falta de comunicação. O que acontece com essa pessoa, com essa casa, que não tem diálogo? Não tem. Vai sentar com o marido, e aí, maridão, o que tua esposa gosta? Gosta de tudo. O que ela quer? Ela quer tudo. Aí eu sei, ele não sabe, não conhece a esposa, eles não conversam há muito tempo. Enfim, a falta de comunicação não só é prejudicial no relacionamento marido e mulher, mas entre o seio familiar ali. O que pode acontecer? Sentimento de abandono. Se eu não tenho com quem dialogar, a casa é cada um para um lado, vazio. Parece que eu estou me sentindo abandonada, principalmente na fase transitória da adolescência. Eles precisam muito se sentir pertencentes. E o pertencimento, o diálogo é fundamental, trazer para mim. Às vezes a dica eu dou, mãe, está lavando a louça? Traz a tua menina para poder lavar a louça com ela e naquele momento vocês conversam. Pai, vai no mecânico, leva o carro, bota o menino dentro do carro, porque às vezes é esse momento que tem. Vai conversando com esse menino, pertencimento, alguém me escuta, alguém me vê, alguém me ama, alguém tem... Enfim, essa troca é extremamente... E a falta da comunicação em casa pode trazer um sentimento de abandono, o não pertencimento. Já existe uma pesquisa dizendo que a maioria dos meninos que foram para as drogas é porque não se sentiam pertencentes à família. E na adolescência eles estão buscando prazer, atrelado à questão do princípio do prazer, a busca. E às vezes eles se sentem pertencentes a uma outra tribo. E às vezes, vai caindo para o mundo das drogas. Vem comigo, tensão no ambiente, a casa fica nessa tensão. Não tem respeito pelos pais, tem medo. Parou. Hoje nós temos uma informação que os nossos pais não tinham. Eles educavam na base do medo. Só olhava assim, minha mãe só olhava. E eu já... Mas hoje não. Hoje nós temos uma informação. Não é o medo que traz o respeito e não educa. O medo não educa. Não educa. Nós somos experiência. Nós temos experiência nisso. Mas uma casa sem comunicação, sem o estabelecimento de vínculo, sem a coisa saudável. Gente, vem comigo. Dá para ser mais leve. A situação do dia a dia já está tão difícil. O mundo, o que nós estamos enfrentando, essa instabilidade e guerra, rumores de guerra, tudo isso que nós estamos vendo, graças a Deus, que são os sinais dos tempos. Igreja, dá para deixar aquele ambiente, por mais simples que seja a tua casa, um ambiente leve. Lembra da quebra de padrões? Remodelagem? O que os meus pais fizeram de forma negativa, eu não vou copiar. É possível? Sim, quando você tem essa escolha, você decide. E isso é um treinamento. Não é hoje você ouvindo isso, e algumas coisas você concordando e outras não, que você vai falar, puxa, eu vou começar a aplicar amanhã e vai ser fácil. Não, é um treinamento. Eu vou falar mais baixo. Eu vou ir na altura do meu filho. Eu vou parar de bater dessa maneira. Eu lembro de um homem que chegou para mim religioso e o menino roqueiro e tal, o menino dele. E ele falava assim, menino tem que ser crente, precisa ser crente. Ele queria colocar a Bíblia com ela abaixo. Eu falei, mas nem você foi assim, enfim. Aí eu falei assim, rapaz, vem comigo. Você vai colocar uma roupa preta. E ele dizia que o menino tinha um comportamento. Qual comportamento? Sentar na frente da casa, todo de preto, e ficar escutando rock. E ele, é aquela música do diabo, do Satanás. Eu falei, então, você vai fazer o seguinte, resumindo, vem comigo, igreja. Eu falei, você vai colocar uma roupa preta, tu vai sentar do lado do teu filho, lá na calçada da minha casa, lá na calçada da tua casa. E você vai falar, filho, o que você está escutando? Que o papai hoje vai escutar. Aí o homem religioso falou assim, mas eu vou colocar roupa preta. Eu falei, o que você tem contra os pretos? Eu vou botar roupa preta. Se fosse uma roupa branca é mais fácil, né? Vem comigo. Igreja, e aí ele fez isso com certa resistência, ele colocou, meninos, ele falou assim, eu coloquei roupa preta e sentei onde meu filho estava, eu sentei, meu filho olhou para mim e falou assim, o que o senhor está fazendo aqui? E ele disse, Cris, eu todo de preto. Eu estava me sentindo meio estranho, viu? Me senti meio estranho. E eu coloquei, quando eu falei, filhão, papai vai sentar aqui só para escutar o que você está escutando. Sabe o que é isso, igreja? Ele entrou no universo do menino, ele entrou e resgatou o menino. Quando ele entrou nesse universo, aí o filho dele falou assim, uau, o meu pai, ele veio até mim. E a partir dali estabeleceram o diálogo, o relacionamento. O menino saiu do rock, aos pouquinhos, não está mais escutando rock como escutava, está na igreja, está tocando e está sendo uma benção. Uma mudança simples de comportamento. Ok?
E o que pode causar mais? A falta de comunicação, tristeza, angústia, ansiedade, medo e até depressão. Pode passar. Pode passar. Isso daí deveres dos filhos, nós não vamos falar. Educar dá trabalho, pode passar. Pode passar. Isso daí a gente fala com os meninos, tá? E aí os meninos é quem está sendo seu filho lá em casa. Será que é teu filho que está ditando as regras? Será que a mulher fica assim, porque meu filho tem que fazer o que quer? Não, não é teu filho fazer o que quer, não. Ok? E vocês precisam estar em concordância nessa educação. Não é papai falando de algo e mamãe falando de outro algo. Não, porque tem que ser assim com o meu filho, ok? Não. E outra coisa, entre parentes, pais que foram separados, isso é importante. E eu preciso, porque eu vou estourar o horário. Pais que foram separados, que depois o Senhor abençoou, restaurou o casamento, veio para a igreja, Deus abençoou com outra pessoa. Ei, se tem aqui, eu acho que não tem. Essa situação, mulher ou marido, não é para deixar excluído o filho do primeiro relacionamento, sabe? Igual Sara pode mandar fora, sabe, Agar com esse menino e dar só um bocado de água e o pão e vai para o deserto. Porque tem gente assim. Porque aí o Senhor abençoa, tem uma nova família, aí no primeiro casamento que não deu certo, tem filho lá. Não vai pagar convênio para aquele menino, não. Porque aquele menino não vai viajar com a gente, porque a mãe dele que se vira. Não, rapaz, é teu filho. Vai viajar, vai pagar convênio, vai conversar. Eu não estou falando para você manter relacionamento com a sua ex. Isso é tóxico para os meninos que foram vítimas de pais separados. Eu sei o que é isso. Porque aí papai e mamãe constituem família e aquele menino fica avulso. Quem é minha família? Porque a mamãe casa de novo, tem filho. Papai casa de novo, tem filho. Aí o filho vai para Disney. Aí o outro filho vai para Porto Seguro. Ele fica, e aí? E agora? O que sobrou? Ok? Pode causar danos, mas a gente fala em outro momento mais sobre isso. Vamos lá? Passou? Limites, precisa reconhecer os limites, construção de regra tem que ter na tua casa, ok? Pelo menos uma refeição, gente, na semana tem que ter. Ainda na semana que eu estou pegando leve. Pelo menos, não consigo tomar um café junto com a minha família, não consigo almoçar porque os horários são diferentes, mas pelo amor de Deus, deixa uma sexta-feira para a família. Você precisa construir boas memórias dos seus meninos. As boas memórias, isso é saudável. Pelo menos uma vez com a família, vai sair, vai para o taquaral, vai andar de bicicleta, senta e conversa com o menino com mais tempo, deixa a casa, a mulher na bagunça lá um pouquinho, porque depois você vai pegar a bagunça e vai arrumar. Senta com esse menino no chão, com essa menina no chão, desenha, ok? Volta a brincar, leveza em casa, volta a fazer cócega. Hoje em dia, dependendo do nível de estresse, se você faz uma cócega assim na tua esposa, a tua esposa te... pá! Não é assim? Não, brinca. Joga um pouquinho de água assim na cara. Tem umas que falam assim, nem jogam água, né? Não, mas leveza. É possível, o Espírito Santo nos ajuda. Respeitar as autoridades, famílias curadas geram filhos curados. Podem passar, pode passar. Pais e filhos, como ensinar? Não, pode passar. Pais e filhos devem cumprir seus deveres, cumpramos os nossos deveres no nosso lar. Educação, não existe fórmula mágica, mas temos a Bíblia como padrão. Faz o devocional na sua casa, é importante isso, ok? A verdade tem que estar acima de tudo, nada de ficar ensinando o filho a mentir, ok? Assim, porque fala que papai não está, sendo que ele está. Coisinhas também que são tóxicas. O amor ser demonstrado em casa e em público, seja um canal de bênção, linguagem de amor. Pode passar. Qual a linguagem de amor? Descubra a linguagem de amor do teu cônjuge. Gente, isso é libertador. Vem comigo. Isso mudou ao meu casamento. Já acabou. Vamos para outra reflexão. Vem comigo, a linguagem de amor. O Luciano, eu sou mais romântica assim, do relacionamento. Eu demonstro um pouco mais, né? Aquela coisa da manifestação, né? E no começo do casamento, eu colocava assim, bilhetinho, flores, papapá. Enfim. E eu via que o Luciano, ele não se empolgava tanto. Tá. Mandava, né, escrito no WhatsApp, ele mandava um joinha. Vontade de, né? Dá na cara, como diz a pastora Vanessa. Dava na cara. E aí, meninos e meninas, eu descobri a linguagem do amor do Luciano não é essa demonstração. A linguagem de amor dele é serviço. Jesus. Sabe o que é isso? Atos de serviço? Estou brincando, eu falo isso com essa liberdade que eu tenho com vocês. O dia que eu fiz um bolinho de fubá com cafezinho quente, pus na mesa, o varão se manifestou.
Falei, agora é batizado com o Espírito Santo. Aí eu descobri a linguagem de amor dele não é ficar florzinha, bilhetinho, no toque. Não, a linguagem de amor dele é atos de serviço. Isso foi libertador, porque eu me frustrava que eu fazia algo para ele, ele não retribuía. Até que eu descobri, o varão gosta disso, e vice-versa. Às vezes você está fazendo algo que a sua esposa não gosta, ou não é a linguagem de amor dela, e para os filhos também. Descubra a linguagem de amor dos vossos filhos. Ministério de louvor, anda cá. Reflexão não é você batendo no teu filho. Às vezes é sentar e ter uma boa conversa. Lembra do homem que eu pedi para ele colocar roupa preta, ir lá no universo do menino, roupa preta, escutar, uma boa conversa com o menino, ganhou, ok? Bora lá? Último, você não perde seu filho na rua, você perde seu filho dentro de casa. Então cuide, abrace, olhe nos olhos, sorria junto, participe, ame, dê atenção, brinquem junto, chorem junto, toquem, viajem junto e troquem ideias para a glória do Senhor. Se coloquem em pé em nome de Jesus. Aleluia. Meus irmãos, eu passei 5 minutos, 9h34, passei 4 minutos, mas eu quero fazer uma oração antes de passar para o pastor ou para a liderança. Me perdoem por esses 4 minutos, porque se a gente estivesse no cinema assistindo lá os Vingadores, né, a gente ficaria, né, no cinema, comendo pizza, então me perdoe. Nutrientes para o relacionamento. A Cris compartilhou alguns pontos, e eu espero que o Espírito Santo hoje fale no teu coração que precisa mudar, porque às vezes não é muito, casal. Não é muito para esse relacionamento dar certo. Não é muito para você buscar esses meninos, para ter esse lar um pouquinho melhor. Vamos orar? Se você está aí com a tua família, abraça aí tua esposa, abraça aí teus filhos. Já fala no ouvido do teu menino, você é uma bênção, um presente de Deus. Já fala para tua filha, filha, você é uma bênção. Eu profetizo bênção sobre a tua vida. Quantos pais estão profetizando coisas ruins para o filho? Nós precisamos falar palavras de vida. Pai, nós estamos aqui, Senhor, ouvindo uma direção de como administrar o nosso lar. Senhor, não é fácil, é desafiador. Às vezes nos dá medo, Senhor, porque nós estamos aprendendo dia após dia. Mas hoje nós estamos na posição de novas criaturas, das pessoas que estão pautadas na palavra do Senhor, na direção do Teu Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, eu venho te pedir por essas famílias e pela minha família. Senhor, nos capacita, Senhor, nos ajuda, muda o nosso temperamento, transforma a nossa personalidade, Senhor, que seja eficaz, assertivas dentro das demandas. Pai, em nome de Jesus, ajuda este pai, ajuda esta mãe, Senhor, guarda os nossos adolescentes, livra, Senhor, dos encantos das trevas, das mentiras do inimigo, blinda a nossa casa, Senhor. Nós não queremos ganhar o mundo e perder a nossa família, Senhor. E nos ensina, Senhor, a ter equilíbrio, Senhor, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. Senhor, nos ajuda a termos saúde, Senhor, uma saúde equilibrada, Senhor, para te buscar, para te servir, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa estas famílias, guarda estas famílias, esconda estas famílias onde só o Senhor possa enxergá-los, Senhor. E continua capacitando. É a minha oração nesta noite, em nome de Jesus. Agora abraça a tua família, a herança, presente de Deus. Abraça, abraça, abraça. Aproveita, às vezes pede perdão. Ela me perdoa pelos meus excessos, em nome de Jesus, amém.